Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro, da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra São Bruno. Estamos aí terminando a nossa semana e lembrando que hoje faz 8 dias que tivemos nosso Festival das Famílias aqui do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a todos aqueles que ajudaram para que esse festival acontecesse, a você que participou conosco desse tempo forte de graça. E eu tenho certeza que a semente da palavra foi lançada para que o próximo ano possamos alcançar muitas famílias. Então foi um tempo muito bom. Tivemos a presença de Dom Antônio Augusto celebrando, pregando, Ronaldo e Tatiana, esse casal de referência da nossa pastoral familiar, que também trabalha a teologia do corpo. Tivemos a alegria de ter a Adriana Abreu, educadora, ali, diretora do Colégio Porto Real, que veio nos dar uma belíssima palestra sobre a importância da educação, né, entre os pais e os filhos. Também o Dr. Gabriel, que vai falar da responsabilidade, ali ensinando os métodos naturais que a igreja hoje aprova, trabalhando a Carta Humani Vitae. Tivemos tantos momentos belíssimos, tivemos comédia musical no nosso festival, gincana, Santa Missa, enfim, foi um momento de graça e eu quero agradecer a todos aqueles que puderam beber dessa graça. Então hoje é um dia de fazer memória, né? Começou na sexta-feira, semana passada, finalzinho ali no mês de setembro, e hoje é um dia de fazer memória dessa uma semana passada da semente da Palavra de Deus que foi lançada nos corações. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro de Baruque. Ao Senhor nosso Deus a justiça, mas a nós a vergonha no rosto. Como acontece hoje. A nós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, aos nossos reis e chefes, aos nossos sacerdotes e profetas e aos nossos pais, porque pecamos diante do Senhor. Fomos desobedientes para com Ele, não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos segundo os preceitos que o Senhor havia dado aos nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor fez sair nossos pais da terra do Egito, até o dia de hoje, temos sido indóceis para com o Senhor nosso Deus e rebeldes, recusando-nos a ouvir sua voz. Por isso, como acontece hoje, acompanhamos-nos as desgraças e a maldição que o Senhor anunciou ao seu servo Moisés, no dia em que fez sair do Egito nossos pais, a fim de nos dar uma terra que mana leite e mel. Não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, segundo todas as palavras dos profetas que nos enviou, mas nos entregamos cada um seguindo o pendor do seu perverso coração, a servir outros deuses, fazendo o que é mal aos olhos do nosso Deus. A leitura de hoje vai falar do coração do povo que é endurecido e do coração que é rebelde, que reconhece o seu pecado e a sua fragilidade. Já os primeiros versículos nos chamam muito a atenção. Ao Senhor nosso Deus é justiça, mas a nós a vergonha no rosto. Então ele já reconhece o pecado que habitava no coração daquele povo. E o pecado mais forte é que eles foram desobedientes ao Senhor, não escutando a voz do Senhor. E ele vai dizer, né? Versículo 18. Fomos desobedientes para com Ele. Não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos segundo os preceitos que o Senhor havia dado aos nossos olhos, desde o dia em que o Senhor nos fez sair da terra do Egito. Aí ele fala, até hoje temos sido indóceis para com o Senhor nosso Deus, rebeldes. Olha essa palavra. Quando eu rezava mais cedo e dizia, Senhor, ainda somos assim hoje. Muitas vezes somos indóceis, rebeldes com o Senhor, mas também com aqueles que têm a responsabilidade sobre nós. Seja dentro da nossa casa, né, os nossos pais, talvez até que a relação ali marido, esposa, mas também dentro da vida comunitária, os nossos responsáveis, os nossos pastores. Quantas vezes nós somos indóceis e rebeldes querendo fazer a nossa vontade? E ele vai dizer, por que eles eram rebeldes? Porque eles recusaram ouvir a voz do Senhor. E às vezes nós recusamos ouvir a voz dos nossos pastores, daqueles que têm a responsabilidade da proteção sobre o povo, sobre cada um de nós. Então a leitura de hoje vai nos fazer uma reflexão. Ele vai pedir que nos envergonhemos todas as vezes em que nós ferimos o coração de Deus, ferimos o coração do outro. E aí o Senhor vai exortar, né, através aqui do livro de Baruque,
lembrando justamente a maldição que o Senhor anunciou a Moisés, porque o povo tinha um coração endurecido. O povo que estava numa terra que manava leite e mel, mesmo assim ainda murmuravam. Então hoje o Senhor vai dizer, somos convidados a escutar a voz do Senhor e a seguir as suas palavras. Porque ele diz, nós não escutamos a voz de Deus, né? Nós não seguimos a palavra que o Senhor nos enviou. Então que hoje possamos fazer um movimento contrário, né? De reconhecer, de reparar e de voltarmos rapidamente a esse ouvido de escuta, que escuta a voz de Deus, mas sobretudo que obedece. Peçamos hoje o dom da obediência para cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 78. Ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram teu sagrado templo, fizeram de Jerusalém um monte de ruínas, deram os cadáveres dos seus servos como alimento às aves do céu, a carne dos teus fiéis às feras da terra. Derramaram sangue deles como água ao redor de Jerusalém e ninguém para enterrar, tornando-nos o traje para nossos vizinhos, divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. Até quando vai tua ira, Senhor? Até o fim? Teu ciúme vai arder como um fogo? Não recordes contra nós as faltas dos antepassados. Que tua compaixão venha logo ao nosso encontro, pois estamos muito enfraquecidos. Socorre-nos, ó Deus Salvador, por causa da glória do teu nome. Perdoa nossos pecados, ó Senhor, liberta-nos por causa do teu nome. Tem um salmo de súplica da alma que grita para o Senhor, que pede socorro e que pede que o Senhor tenha compaixão. Então é um salmo para rezarmos todas as vezes que a nossa alma se encontrar abatida na angústia, desesperada, quando a nossa alma se encontrar triste e que muitas vezes nós ferimos o coração de Deus, de rezarmos com o Salmo 79. E é interessante porque o salmista diz, Senhor, não recorde, contra nós as faltas dos nossos antepassados, mas que a tua compaixão venha logo ao nosso encontro. Que seja a frase de hoje, que guardemos no nosso coração. Senhor, que a tua compaixão venha ao nosso encontro, porque nós estamos enfraquecidos. Então, todas as vezes que nos sentimos fracos, nos sentimos desanimados, tristes, peçamos essa compaixão do Senhor que venha nos reerguer e nos dar a graça de recomeçarmos. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Disse Jesus, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Assim, no julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te elevarás até o céu. Antes, até o inferno descerás. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos despreza a mim, é quem me despreza. Despreza aquele que me enviou. Peçamos ao Senhor nesse dia a graça de não desprezarmos o Senhor, de não fecharmos os nossos ouvidos, mas ao contrário, de ouvirmos a sua voz, de acolhermos a sua palavra e de obedecermos a sua vontade. Hoje a igreja celebra São Bruno, um santo que se tornou fundador da Ordem dos Cartuchos, com os seus 6 companheiros. Essa ordem é considerada a mais rígida de todas as ordens da igreja, pelo exercício do silêncio, solidão, jejuns, penitências e orações, e que atravessou a história sem reformas e perdura até hoje na mesma radicalidade. Filho de família nobre de Colônia, na Alemanha, nasceu em 1030. Quando alcançou idade, ele foi chamado pelo Senhor ao sacerdócio e se deixou seduzir. Amigo e admirado pelo arcebispo de Reims, Bruno, inteligente e piedoso, começou a dar aulas na escola da catedral desse lugar e chegou a estudar na escola catedralícia de Reims. Adquirido o grau de doutor e nomeado cônego do capítulo da catedral, foi designado em 1056, isto é, reitor da universidade, e foi um dos maestros mais renomeados do seu tempo. Foi um homem prudente e de palavra profunda. Bruno encontra-se cada vez menos à sua vontade, numa cidade onde existem muitos motivos de escândalo por parte do alto clero, inclusive do arcebispo.
Depois de ter lutado com sucesso contra esses problemas, Bruno experimenta o desejo de uma vida mais entregue exclusivamente a Deus. Em 1080, no Concílio de Lyon, a ordem de Gregório VII, o Papa desistiu definitivamente o arcebispo Manassés e ordena a sua expulsão. Ao voltar para sua cidade, Bruno recebe o convite para o arcebispado, mas recusou o cargo, tornando-se cinquentenário e cônego. Ele amadureceu na inspiração de servir a uma ordem religiosa. Após curto estágio no mosteiro beneditino, retirou-se para uma região chamada Cartucha, com a aprovação e bênção de São Hugo, bispo de Grenoble, o que lhe ofereceu um lugar. No mês de junho de 1084, o bispo de Grenoble, o qual lhe ofereceu um lugar, conduziu seus colegas e eles para fundar a ordem ao deserto do maciço montanhoso de Cartucha, que dará o nome à sua ordem. Ali construiu seu eremitério, formado com algumas casinhas de madeira, que se abriram a um corredor largo e comprido e que permitia acesso, sem sofrer muito com as mudanças de clima e tempo. Ali foi o lugar da vida comunitária, a igreja, o refeitório e o capítulo. Assim, eles viveram nas suas celas. Então, neste dia, pensamos a intercessão de São Bruno, esse homem de um coração unido ao Senhor, que buscava uma vida austera, que buscava, de fato, viver, como dizia no início, o silêncio, a solidão, o jejum, a penitência e a oração. Que Ele interceda por cada um de nós, para que possamos ter também um coração unido a Deus, um coração íntimo e, sobretudo, um coração decidido. E como falavam de São Bruno, sejamos homens e mulheres prudentes e de palavras profundas. Tenhamos uma bela sexta-feira nesse dia e que Deus os abençoe.